Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos desta live, a essa casa de oração, onde nós novamente nos reunimos com o propósito de nos melhorarmos, para que nos aproximemos um pouco mais das coisas de Deus. Nós que, enquanto encarnados, dentre as nossas vicissitudes, o que muito se destaca o materialismo, e por consequência é uma das que mais nos causa atraso. O Cristo nos ensina que é necessário que nós nos instruamos, oremos e vigiemos. E é isso hoje, nessa live, nesse momento, o que ele nos proporciona. A condição do aprendizado que nos falta, para que nossa caminhada seja mais amena e mais proveitosa, para que consigamos, quem sabe, uma outra encarnação, pelo menos retornarmos em uma condição melhor. Então, para isso é necessário que nós nos conectemos com o mais alto. Então, procuremos um local aprazível, um local em silêncio, e nos postemos em posição confortável, para que nós possamos elevar nosso pensamento ao mais alto. Nós procuremos nos relaxarmos, nosso corpo, nosso pescoço, o nosso tronco, nossos ombros, nossas pernas, mas sobretudo o nosso pensamento. Que nós consigamos deixar de lado os pensamentos terrenos e consigamos nos conectarmos com as energias que nos vêm do alto. Porque a nossa comunicação com o alto é uma via de duas mãos. Uma que leva o nosso apelo, a nossa pergunta, e uma outra que nos traz a resposta. E que, infelizmente, nós muitas das vezes não conseguimos entender. Então, estando assim conectados e devidamente relaxados, vamos, com a oração que o Cristo nos ensinou, dar início aos trabalhos da noite, sob as bênçãos do chefe espiritual dessa casa, Jesus Gonçalves, e do próprio Cristo, bem como dos demais bons irmãos do plano espiritual que nos ampara. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 23º. Não vim trazer a paz, mas a divisão. No item 11, foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele, que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada.
Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento. O que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias. Consequência absurda que o bom senso faz afastar. Porque Jesus não poderia se contradizer. Eu passo a palavra à nossa irmã Vera, que tecerá as considerações acerca do Evangelho da noite. Uma boa noite. Boa noite a todos. Que o Divino Mestre, de tamanha sabedoria, nos dê a oportunidade de falar um pouco sobre o seu Santo Evangelho, sobre o Evangelho em si, né? Ele e nós, né? Esse Evangelho, eu não escolhi ele ao acaso, né? Tem esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é a verdadeira personificação do Cristo. Porque nesse capítulo, que é de moral estranha, é onde foi colocado os dizeres do Cristo, que na época não eram bem entendidos pela humanidade. O Cristo, ele é quem nos liga a Deus, né? Mas eu acredito nesse Cristo, onde eu vejo esse Cristo, né? Onde eu encontrei esse Cristo na minha vida, né? Será que ele viveu entre nós mesmos, né? Tem certas pessoas que ainda têm essa dúvida, né? Mas aí quando a gente volta no Evangelho, por exemplo, quando a gente pega o Evangelho de João, a gente vê que o Cristo, ele nunca diz eu era, né? Todas as vezes que ele vai dizer alguma coisa, ele fala eu sou. Quer dizer que ele permanece, que ele está entre nós. E o elo de ligação a Deus é Jesus. E Jesus é o próprio Evangelho, né? Jesus é o próprio exemplo que Deus nos deu para seguir a nossa vida. E era preciso que estivesse escrito em algum lugar, de alguma forma, os exemplos do Cristo, né? E fomos presenteados, né, pelos evangelistas com belas dizeres e passagens do Cristo, né? E aí quando a gente vai ao Evangelho e acha que o Evangelho é só a letra que está lá, ele é até bonito só a letra, né? Mas mais bonito ainda é quando você pega o Evangelho e vê o Cristo praticando o Evangelho, né? E ele nos chama a essa prática. Ele deu o exemplo e tem até uma passagem, né, que fala, olha, quem vier, se você quer vir, venha depois de mim, pega a sua cruz e me siga. Ou seja, eu estou à frente com meus exemplos. Me siga.
né? Pega seu fardo e vem comigo, né? O próprio Cristo nos chama dessa maneira a viver o Evangelho. O Evangelho é o amor, o verdadeiro amor, né? Porque se Jesus é amor, o Evangelho é Jesus, então o Evangelho, consequentemente, é amor, né? Mas a prática do Evangelho é o amor. Né? Não adianta a gente saber todos os versículos, todos os livros bíblicos, né? Se nada disso vai para a nossa vida. É como diz Paulo, né? Que diz o seguinte: olha, pode ter tudo, mas se não tiver o amor, nada adianta. Então, o Evangelho sendo amor, né? Nada adianta se tiver tudo. Se tiver a letra inteira, a gente souber a letra inteira do Evangelho, mas se a gente não colocar em prática, de nada adianta. Tem algumas passagens onde o Cristo nos diz sempre, né? Eu sou, né? Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E assim vai. Ele fala sempre: eu sou, né? E ele nunca disse para a gente: eu era. Então, a presença do Cristo nessas nossas vidas é bastante evidente. A gente tem a certeza que ele ainda está com a gente, né? E no final, quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava com os discípulos, ele ainda disse: olha, é preciso que eu vá, para que venha o Consolador, né? É preciso que eu vá. Ou seja, ele foi lá, preparou os espíritos bons para ele continuar governando e nos trouxe os consoladores. Eu falo que não existe só um, eu acho que existe, cada um tem um consolador na sua vida, né? Cada um tem um mestre guiando as suas vidas, né? E isso é muito gratificante, isso é maravilhoso quando a gente vê que a presença de Deus nas nossas vidas. Mas para me chegar a Deus não tem como se eu não passar pelo Evangelho. E o Evangelho é o próprio Cristo, né? É o Cristo dito, escrito pelos evangelistas, né? Mas é verdadeiramente o Evangelho do cristão a prática. Que a gente pode ter, igual eu disse, a gente pode conhecer o Evangelho, todos os versículos, todos os capítulos, todos os livros bíblicos. Mas se esse Evangelho não for para a nossa vida, como foi para a vida do Cristo, né, não vai adiantar. Nós não cresceremos como espíritos. É preciso que a gente cresça como espírito. É preciso que a gente se assemelhe e imite nosso Senhor Jesus Cristo nas suas ações. Né? E ele pede isso. Pede sempre. Inclusive, olha só que interessante. Quando Deus deu a Moisés os mandamentos, né? No primeiro mandamento, ele disse lá: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E aí, o Cristo veio e falou assim: olha, eu vos trago um novo mandamento, né? E repetiu o mandamento dado por Deus a Moisés: ame ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E aí o pessoal ficou pensando: mas, né? Olha, ou seja, ele veio reafirmar o que Deus tinha passado a Moisés. Ele veio personificar Deus na terra nesse mandamento. Nós ainda vamos demorar muito para praticar realmente esse primeiro mandamento, né? E Cristo resumiu todos os outros, né, nesse único. Mas é preciso que a gente busque esse melhoramento. É preciso que a gente pratique pelo menos esse mandamento, né? O mandamento do amor. Porque se a gente pratica esse mandamento do amor,
a gente está cumprindo o Evangelho e a gente está ligando a Deus e a Jesus, porque Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é o próprio amor, né? Tanto que ele, na hora de ser crucificado, ele falou: Pai, perdoa os meus irmãos, né? Porque eles não sabem o que fazem, né? Ou seja, o coração dele derramava, né, de amor. Ou seja, ele não falou aquilo da boca para fora. Ele falava porque ele estava com o coração cheio, né? E é muito importante, porque todas as palavras que o Cristo dá, né, no Evangelho, que estão registradas no Evangelho, são palavras que a boca falou, mas que o coração sentia. E essa é a grande diferença, né, na prática do Evangelho. É ouvir a letra, falar a letra, mas praticar com o coração, né? Levar o Evangelho para o coração. E esse é o grande desafio dessa semana para a gente, né? Vamos olhar se a gente está fazendo isso, né? Se realmente nós estamos levando o Evangelho para o nosso coração. Ou se a gente só está lendo ele, achando as palavras que são lindas, maravilhosas, são textos lindos, mas a gente está só com as palavras, né? Com a palavra da boca e não com a palavra do coração. E nesse momento, agradecidos que somos a Deus Pai Todo-Poderoso e a nosso Senhor Jesus Cristo, junto com os bons espíritos, evangelizadores, que de um turno navegam por o nosso planeta, ajudando cada um no seu desenvolvimento espiritual. Nós pedimos nesse momento que esses bons espíritos, que nos unge, que nos cuida, tragas das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo uma luz que ilumine o amor em nossos corações, o amor que é Jesus, o amor que é o Evangelho, o amor que é Deus. Obrigada, Divino Mestre, porque somos ungidos com seu amor. Obrigado por sua misericórdia e por sua bondade sobre cada um de nós. Que esses fluidos trazidos pelos bons espíritos façam em cada um dos irmãos que nesse momento estão nessa vibração, recebendo das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, esses fluidos possam fazer a transformação da vida dessas pessoas, levando para cada uma o Evangelho no coração. Nós agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de poder estar contigo todos os dias de nossa vida. Como o Senhor mesmo disse, eu estarei contigo todos os dias de suas vidas. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor está conosco. Obrigada nesse momento, que por suas mãos são feitas as transformações das águas, que são colocadas para serem nelas colocados remédios, os medicamentos para o corpo físico, para o espírito de cada um que ouve e vive o seu Evangelho. Obrigada, Divino Mestre, porque nós temos fé e sabemos que você transforma essas águas em medicamentos. Obrigada, Divino Mestre, por tudo. Nesse momento, em gratidão, nós rezaremos o Pai Nosso, junto com os bons espíritos, auxiliadores desse lar, que caminham curando cada uma das pessoas que necessitam em seus lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que todos tenham uma boa noite, que fiquem em paz e que o Mestre Jesus seja sempre convosco, trazendo a paz, a harmonia, a tranquilidade de espírito. Que assim seja, graças a Deus.